nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Bom dia, queridos irmãos, mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. Mais esse culto e essa Escola Bíblica Dominical desse domingo, 26 de abril de 2020, mais uma vez pelas redes sociais. Mas que todos sejam bem-vindos, em nome de Deus, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui nesse momento deixar uma palavra e uma oração a todos os irmãos. A palavra se encontra em Ageu 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, queridos irmãos, o que esse texto nos diz aqui é que Deus nos encoraja, a nunca desistir, porque seus planos jamais serão frustrados. Que sejamos fortes nesse tempo de tribulação, nesse tempo que estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo. Mas por que devemos ser fortes? Porque Jesus está conosco. Porque Jesus tem a promessa de vida eterna para nós. E principalmente, irmãos, porque existe a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? E nesse momento eu gostaria de orar, mais uma vez, por todos os irmãos. Que todos os irmãos nesse momento possam estar fechando os olhos e vamos orar. Cristo, Jesus amado, Tu és santo, 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 Senhor. Tu és o nosso Deus e a Ti confiamos a nossa vida, Senhor. Pai, que nós sejamos fortes diante dessa tribulação que se assola sobre o Brasil e sobre o mundo, Deus. Mas temos em Ti a nossa fortaleza, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando a cada um dos irmãos que estão em casa, nesse momento, assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil,
olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Meus irmãos queridos, nós estamos na campanha de missões mundiais. Nesse momento nós vamos recitar o nosso tema e divisa da campanha desse ano. O tema é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus, e a alegria de Jesus é a nossa força. A divisa se encontra em Filipenses capítulo 4, os versos 4 e 5, que diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não deixe de orar pela vida dos nossos missionários, não deixe de contribuir financeiramente para o sustento dos missionários que estão pregando o Evangelho nos confins da terra. Nós vamos orar pela vida dos missionários. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, colocamos nas Tuas mãos, Pai, nesse momento, a vida de todos os missionários, ó Pai, que estão pregando a Tua palavra aos confins da terra. Visita cada um, Pai, sustenta cada um com a Tua mão poderosa, Pai. Não permita, Pai, que falte o pão de cada dia na sua casa, no seu lar. Dê sabedoria a cada um, Pai, na pregação da Tua palavra, nos estudos, ó Deus, que tem sido ministrado, que vidas sejam salvas, transformadas pelo poder de Jesus. Visita, Pai, cada um nesse momento, fortalece, Pai, com a força do poder do Senhor, Deus. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Me abraça com tua graça e me faz dizer
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e o seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união, encher-nos vem o coração do teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor, o teu poder, ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Meus irmãos queridos, ouvintes da Palavra do Senhor Deus, o nosso estudo desta manhã se encontra em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 20, é o texto bíblico que eu quero ler com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra do Senhor Deus, poderá fazê-lo agora. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 20, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis
Também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, é o nosso desejo. Quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema A Gratidão de um Homem. Conta-se uma história bastante interessante. Diz que um homem, por detrás de um balcão, olhava na rua e de repente aparece uma garotinha que se aproximou da loja e começou a amassar o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver um colar de turquesa azul. É para minha irmã, disse ela. Pode fazer um pacote bonito para mim? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e perguntou: quanto de dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desatando todos os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isso dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, quero dar um presente para minha irmã mais velha. Desde que nossa mãe morreu, ela cuida da gente, não tem tempo para ela mesma. É aniversário dela hoje e tenho certeza que ela ficaria linda com esse colar que tem a cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garotinha, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pelas ruas. Ainda não acabava o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou naquela loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: esse colar foi comprado aqui? Sim, senhora, respondeu o dono da loja. E quanto custou? Falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas a minha irmã tinha apenas algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não tinha condições para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e a devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar. Ela deu tudo quanto tinha. O
O silêncio encheu aquela pequena loja e 2 lágrimas rolavam pela face emocionada da jovem, enquanto suas mãos tomavam o pequeno embrulho. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites para o gesto de ternura, de amor. Seja sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão com amor não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece, quem doa, quem entrega. Nós precisamos ter gratidão na nossa vida. Precisamos ter gratidão na nossa vida dia após dia. E gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É uma emoção por saber que alguém fez uma boa ação em favor do outro. Gratidão é um sentimento que geralmente gera amor, fidelidade, amizade, carinho, admiração. Precisamos ter gratidão pela vida, pela família, pelo sustento de Deus para conosco, mesmo que esse sustento não seja aquilo que queremos, aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, mas nós precisamos ter gratidão a Deus dia após dia. Paulo estava preso, pesava sobre ele uma condenação, uma sentença, a sentença de morte, mas mesmo assim ele é grato. Não esquece daqueles que lhes ajudou nos momentos de adversidade. Não renuncia à sua fé por causa das adversidades que ele vivia. Não abre mão de servir, de adorar a Deus, de exaltar a Deus com toda a intensidade do seu coração. Qual seria o segredo de Paulo para encarar a vida dessa forma? Um homem que estava preso, condenado à morte, longe da sua família, mas mesmo assim ele é grato a Deus. Eu creio que a resposta é: Paulo havia aprendido que o viver terreno é cheio de altos e baixos, que Deus estava no controle da sua vida, independente de qualquer situação que porventura ele viesse a enfrentar. Paulo adorava a Deus por aquilo que Deus é. Deus é santo, reto, justo, poderoso, criador, sustentador de todas as coisas, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Então Paulo entendeu isso. Paulo não adorava a Deus apenas por aquilo que Deus fazia, pelos benefícios de Deus para com ele, mas por aquilo que Deus é. E é assim que nós devemos ser também. Devemos adorar a Deus em toda e qualquer situação. Aqui nós podemos aprender algumas lições nessa manhã sobre a gratidão de Paulo. Primeiro, a gratidão de Paulo pela existência da igreja de Filipos. Paulo está grato pela existência daquela igreja. Paulo é grato pelo cuidado, pelo sustento financeiro, pelo carinho, pelo amor daqueles irmãos para com ele. O verso 14 de Filipenses capítulo 4, nós percebemos isso. A igreja o ajudou em suas aflições, em suas tribulações. A igreja era presente na vida do apóstolo Paulo, a igreja estava orando por ele, a igreja estava demonstrando amor para com ele. Quando a igreja se fazia presente, quando a igreja se preocupava com a sua vida, com as adversidades que ele estava enfrentando, a igreja de Filipos não se esqueceu do apóstolo Paulo. Como isso foi importante na vida de Paulo durante aqueles anos no cárcere em Roma.
Como foi importante ele saber que tinha um grupo de irmãos orando por ele, lembrando dele, chorando por ele. Meus irmãos queridos, nós precisamos fazer isso também. Nós não podemos esquecer uns dos outros. Precisamos estar orando uns pelos outros. Precisamos estar ligando, conversando uns com os outros. Precisamos demonstrar esse carinho, esse afeto, porque isso é bênção de Deus, é saudável para as nossas vidas. No verso 15, a igreja adotou o apóstolo Paulo em seu sustento. Paulo diz que recebeu não apenas uma vez, mas 2 vezes donativos através daqueles irmãos. Aqueles irmãos exerceram ali a solidariedade para com o apóstolo Paulo. Foi a única igreja da Macedônia, dentre todas aquelas igrejas da Macedônia, por onde Paulo pregou o evangelho e plantou aquelas igrejas. A igreja de Filipos foi a única que se lembrou dele naquele momento de adversidade. Aquela igreja estava suprindo o apóstolo Paulo naquilo que lhe faltava. E o verso 17 diz o seguinte: não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Para Paulo, o mais importante era o crescimento daqueles irmãos diante de Deus. Não era a comida, os alimentos perecíveis, mas era a intimidade dos irmãos diante de Deus, e fazendo assim, se preocupando com o homem de Deus, ajudando o homem de Deus naqueles momentos de adversidade. Aqueles irmãos estavam crescendo na fé, sendo solidário e vivendo na dependência de Deus cada vez mais. Para Paulo, o amor da igreja, o cuidado, o carinho era mais importante do que os donativos que ele recebia. Pelo fato da igreja lembrar dele, orar por ele, demonstrar essa solidariedade, reconhecer que o trabalho que ele havia feito na cidade de Filipos tinha sido importante para a vida de cada um deles e para a vida daquela cidade. Então Paulo escreve à igreja com gratidão ao seu coração, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos. Aquela igreja havia mandado um dos seus membros, chamado Epafrodito, que era um companheiro, um amigo de Paulo. E esse homem levou todos os donativos que Paulo precisava, que Paulo necessitava durante aqueles anos no cárcere, na cidade de Roma. Paulo expressa aqui no verso 18, dizendo o seguinte: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Louvado seja o Senhor pelo cuidado, pelo sustento da igreja para com seus servos, pelo amor da igreja para com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Chegamos então nos versos 19 e 20, quando Paulo faz uma oração de gratidão a Deus pela vida daquela igreja. E ele diz, ele pede na sua oração que o Senhor Deus, segundo a sua glória, segundo o seu poder, Ele mesmo há de suprir todas as necessidades daqueles irmãos, daquela igreja querida em Jesus Cristo. E aí ele termina dizendo que o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo está grato. Ele louva a Deus pela vida da igreja.
Mas além de Paulo estar grato pela existência daquela igreja, Paulo também está grato pela sua vida. A segunda lição que nós aprendemos aqui, a gratidão de Paulo pelo dom da vida. Nós precisamos ser gratos a Deus pela nossa vida. Podemos ver isso nos versos do 11 ao 13. E é interessante que Paulo diz que ele aprendeu a viver. Infelizmente, tem muitas pessoas com 40 anos, 50 anos de idade, 70 anos, que ainda não aprenderam a viver. Vivem de forma desregrada, prejudicam a si mesmo, ao próximo, a sua própria família, vive de uma forma dissoluta, como vivia o filho pródigo, que nós conhecemos o relato bíblico lá em Lucas capítulo 15. Filho pródigo que gastou todos os seus bens, a sua fortuna com meretrizes, com os prazeres da vida, acabou a sua herança com coisas fúteis, porque vivia de uma forma desregrada. Paulo, ele aprendeu a viver. E ele aprendeu a viver da melhor forma possível, viver na dependência de Deus, buscando o reino de Deus como prioridade, pedindo para Deus aquietar o seu coração todas as manhãs, para Deus sustentar a sua vida todos os dias. Infelizmente, como diz o sábio, tem muita gente que compra aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que ele nem conhece. Nós precisamos aprender a viver de forma responsável, íntegra, justa, que agrada ao nosso Deus, com equilíbrio. Para sermos gratos a Deus pela vida, eu creio que nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor dia após dia. Eu creio também que nós precisamos aprender a viver como eternos aprendizes. Precisamos ser ensináveis. Precisamos aprender com as experiências boas ou ruins que nós temos no dia a dia. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É fácil vivermos contentes nos momentos de alegria, de bênçãos que nós recebemos. Quando nós realizamos os nossos sonhos, quando nossos objetivos são concretizados, é fácil nós vivermos contentes quando tudo vai bem. Difícil é vivermos contentes nos momentos de adversidade, de tribulação, fome, escassez, enfermidade. Mas é interessante que aquele homem, o homem de Deus, ele estava passando, quem sabe, pelo momento mais difícil na sua vida, porque sobre ele pesava uma condenação, a sentença de morte, mas mesmo assim Paulo está contente. Eu acho interessante o texto de Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, quando Paulo diz em algo e bom som, algo que eu acho tremendo, quando ele fala assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, que nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, seja Cristo engrandecido na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar vivendo, vou continuar vivendo glorificando a Deus, mas se Deus me chamar, eu estou preparado para enfrentar a eternidade, porque a minha vida
está firmada no Senhor Deus Todo-Poderoso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo aprendeu a viver contente. Ou seja, ele aprendeu a não se desesperar em meio às lutas, às adversidades que ele enfrentava. Ele aprendeu a conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que ele enfrentava. Então ele aprendeu a administrar. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor Deus, nós também precisamos administrar a nossa vida da melhor forma possível. Precisamos manter o controle das nossas vidas, mesmo em meio às tribulações que vivemos, às lutas que enfrentamos. Precisamos pedir para Deus: Senhor, aquieta o meu coração, controla a minha mente, os meus pensamentos. Não quero ficar desesperado, não quero ficar aflito, porque nós sabemos que isso não nos ajuda, pelo contrário, só atrapalha a nossa vida. Então Paulo, ele aprendeu a manter o controle da sua vida em todos os momentos, na humilhação, mas também na exaltação, na hora da fartura, mas também da fome, da abundância, mas também da escassez. A maioria das pessoas não conseguem administrar nenhuma situação e nem outra. Quando estão por alto, às vezes humilha outras pessoas, ficam cheias de si, esbanja orgulho. Quando está por baixo, fica murmurando, reclamando, deprimido, não consegue manter o controle nem de uma situação e nem de outra. Nós precisamos aprender a ser equilibrados em nossas vidas diariamente. Além de Paulo estar grato a Deus pela existência da igreja de Filipos, Paulo está grato também pela sua própria vida. E Paulo está grato ao Senhor Deus pelo cuidado e pelo sustento de Deus para com ele. Podemos ver isso a partir do verso 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E a versão linguagem de hoje diz assim: com toda a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vou repetir: com toda a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Provavelmente você já tenha ouvido esse verso bíblico, pessoas que recitam esse verso, e alguns que fazem algumas aplicações da seguinte forma: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, construir, prosperar naquele que me fortalece. Mas será que é isso mesmo que Paulo está nos ensinando? Será que é isso que a palavra do Senhor Deus nos diz? Eu creio que não é bem assim. O que Paulo diz aqui no verso 13 de Filipenses capítulo 4 é que ele tudo podia administrar naquele que lhe fortalecia, que é o Senhor Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Ele aprendeu a viver contente porque Deus
estava lhe fortalecendo. Ele aprendeu a manter o controle em toda e qualquer situação, porque a mão poderosa de Deus estava sobre a sua vida, dirigindo seus passos, dirigindo seu coração, a sua mente. Em nenhum momento o apóstolo pretendeu nos ensinar qualquer outra filosofia de vida que não seja viver na dependência de Deus, tentar manter o controle em todas as situações, sermos pessoas equilibradas diante das adversidades que enfrentamos, das lutas que enfrentamos. Então é exatamente isso que Paulo está nos ensinando nessa manhã. Tudo posso administrar naquele que me fortalece, naquele que sustenta a minha vida diariamente. Termino dizendo que o cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências de vida, sejam elas boas ou ruins. Às vezes somos humilhados, mas também somos honrados. Às vezes passamos por privações, mas também temos em abundância na nossa casa, no nosso lar. Então, é possível aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. No momento, a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Deus, buscam força em Jesus, porque é o Senhor Deus que nos sustenta, que nos dá força para vencermos as adversidades. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender diariamente, a liberar o perdão, a viver na dependência do Senhor Deus, crendo que Ele está no controle das nossas vidas, somente esses conseguem vencer todos os obstáculos de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Precisamos ter esse mesmo sentimento que Paulo teve, esse sentimento que é belo e que faz toda a diferença na nossa vida, que é a gratidão. Gratidão pela vida das pessoas que têm nos abençoado, que têm sido solidárias para conosco, que têm orado por nós. Gratidão pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Precisamos também ter gratidão pela vida, pelo dom da vida. Precisamos viver da melhor forma possível. E é na presença do Senhor Deus que nós vivemos da melhor forma possível. Precisamos sempre termos gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado, por todas as bênçãos que Ele tem colocado sobre nós todas as manhãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É o nosso desejo, a nossa oração. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. O Senhor cuida de nós diariamente. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. Fortalece, Pai, cada um com a tua mão poderosa. Sustenta cada um, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Entregamos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, os teus filhos, a tua igreja. Entregamos essa cidade de Miracema nas tuas mãos. O nosso estado de Tocantins. Abençoe, Pai, cada autoridade constituída. Abençoe, ó Pai, cada família, Pai, que aqui mora nesse estado. Abençoe a nossa nação, nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ensina a te servir mais e melhor dia após dia, e aceita a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A
A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tira a dor, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça aqui sentir, neste culto reforçar esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração.